Hoje, pessoal, nós vamos falar de dor lombar, algo muito comum em todas as academias. Tenho certeza que ou você, ou seu cliente, ou que qualquer outra pessoa aí que você tem de familiar já relatou sobre dor lombar. A OMS, por exemplo, ela cita que cerca de 80% da população mundial já sentiu ou vai sentir dor lombar. Então é algo muito comum e a gente precisa entender bastante sobre esse tema. Para falarmos de dor lombar, como o Shirley Sarma já falou, é praticamente impossível a gente validar um tratamento de uma dor lombar onde a informação que você tem é que o cliente sente dor naquela região. Quando nós estamos falando de dor lombar, nós temos que lembrar que a dor lombar ela pode ser provocada de inúmeros fatores. E a gente tem que saber classificá-los, saber entender um por um para a gente poder realmente fazer um tratamento eficaz, certo? Então, para a gente poder fazer esse tratamento eficaz, nós temos que saber essa dor lombar, como que ela foi originalizada? Essa dor lombar, você sente em pé, você sente dor por ter ficado muito tempo sentado, porque algumas pessoas relatam de dor lombar porque fica horas e horas sentados. Outras pessoas sentem dor lombar por ter ficado horas e horas em pé. Então, qual que é a melhor posição? Deitado? Claro que não. A melhor posição é aquela que você não prolonga por muito tempo nela, certo? Quando nós estamos falando, por exemplo, da dor lombar, um dos exemplos, tá, pessoal? Da dor lombar, por a pessoa ficar muito tempo sentada, nós temos o psoas, que ele está originalizado lá nas vértebras T2 até L4, e a sua inserção é lá no trocânter menor do fêmur. Quando a gente fica por muito tempo de forma sentado, vem cá, Leandro, vamos levantar a sua perninha. Se nós estamos ficando por muito tempo com a perna dobrada, este músculo vai acabar ficando encurtado, ele vai ficar numa posição encurtada. E nós sabemos que os nossos músculos, eles se adaptam a todas as posições. Então, se eu ficar com o meu bíceps, com o bíceps do Leônidas, flexionado por muito tempo, aquele músculo ele vai se adaptar àquela posição. Se adaptando àquela posição, ele fica um pouco mais rígido, podemos dizer assim. Então, por o cliente ficar muito tempo de forma sentada, esse músculo ele vai ficar um pouquinho hiperativado, ele vai ficar um pouquinho encurtado. Logo, consequentemente, toda vez que for movimentar, por ele estar originalizado nessas vértebras, ele tem uma ação de puxar essas vértebras para baixo. E o que vai acontecer com essa região? Ela vai estar hiperestendida. Essa região hiperestendida vai gerar dor lombar nessas vértebras. Mas e quando as pessoas ficam muitas horas em pé? Muitas horas em pé, nós também temos aqui os posteriores de coxa, né? Chamados de jarrete também, eles estão aqui na tuberosidade da pelve, certo? E vai lá embaixo, na tíbia, na fíbula, e ela ajuda na extensão do quadril, certo? Então ele ajuda o glúteo a fazer a extensão do quadril também, é uma das ações primárias do psoas, é uma das ações mais realizadas pelos posteriores de coxa. E o que acontece? Por ele estar nesta posição aqui, você concorda comigo que uma hiperativação dela, a gente pode fazer uma retropulsão e uma anteroversão da pelve. Nós vamos fazer uma anteroversão da pelve, que é fazer este movimento aqui para dentro. Consequentemente, esses músculos estão hiperativados. Por ficar muitas horas em pé, você acaba jogando o quadril um pouco para frente, fazendo uma retropulsão, né? Ou uma anteroversão pélvica, por um fator de estar com essas musculaturas muito hiperativadas. Consequentemente, rodou a pelve, rodou as vértebras, você vai sentir dor lombar. Pode ser uma dor lombar por uma anteroversão pélvica ou por uma retroversão pélvica, certo? É a inclinação, a rotação da pelve.
Como nós também temos a retropulsão e a anteropulsão, que também são posições que prejudicam essa região. Então nós temos que tomar muito cuidado. Bom, então tá fácil de ser trabalhado com o cliente. Se ele sente dor sentado, eu vou alongar o psoas. De certa forma sim e não, porque nossa área não se classifica apenas em alongar e fortalecer. Nós temos que saber sobre ordem de ativações. Por que esse músculo, mesmo estando naquela posição, por que esse músculo está ficando inibido? Quais que são as recomendações para a gente tirar a inibição desse músculo? Então não é simplesmente ir ali e alongar aquela musculatura. Nós precisamos fazer uma ordem de ativação correta, ele saber qual que é o momento dele ser ativado. Uma coisa que Shirley Sarma já disse várias vezes no livro dela, já vi ela citar várias vezes, é uma regrinha básica que nós temos que entender. Todo movimento será regido, será realizado naquela porção menos rígida. Então, se o meu quadril está rígido demais, a minha lombar vai começar a movimentar, porque ela vai estar mais fácil. Ou seja, vamos para um exemplo fácil. Se eu fizer flexão de cotovelo, certo? Que é este movimento. Mas se eu der pressão e não deixar com que essa parte seja tão móvel, ela ser rígida, o que vai acontecer? A parte mais móvel, que vai ser a cabeça do meu húmero, vai movimentar. Porque o cérebro não entende o que é uma flexão de cotovelo. Ele entende que eu vou fazer força em certas musculaturas para trazer do ponto A ao ponto B, independente se é o ponto B ao ponto A ou se é o ponto A ao ponto B. Qual que é a parte menos rígida? Se essa parte está menos rígida, eu vou conseguir fazer o movimento, certo? Então, eu tenho que entender que o local menos rígido vai ser o local que vai se movimentar. Aí vamos unir com o Michael Buller e lembrar das falas dele que uma dor lombar nem sempre é ocasionada por uma falta, por uma fraqueza do core, e sim por uma falta de mobilidade do quadril. Então a falta de mobilidade do quadril gera uma rigidez nele, consequentemente faz com que a lombar se movimente. Já que está rígido, ela precisa se movimentar. Então nem sempre é fazer um trabalho de ativação de core, alongamento de psoas, não, a gente precisa de trabalhar a mobilidade em geral dessa região, para a gente poder entender como que nós vamos tirar a dor lombar do nosso cliente. Então, juntando todos esses autores e entendendo um pouquinho mais sobre essa região, nós vamos entender melhor como é o trabalho em cima da dor lombar do seu cliente, o tratamento que devemos fazer. Sabendo que esse músculo está rígido, psoas, por estar muitas horas sentado, nós temos que fazer um trabalho de mobilidade do quadril, tirando a tensão do psoas, ou pode ser de forma manual, tirando a tensão do psoas também, existem algumas formas manuais também. Consequentemente, realizar mais ativações glúteas, porque às vezes, por estar fraco, inibido o glúteo, os posteriores de coxa entram na ação também, e por eles entrarem na ação, porque o glúteo não está fazendo a função dele, vai movimentar a pelve de forma inadequada, consequentemente, dor lombar. Então, todos esses fatores temos que entender até as posições que nós tínhamos citado antes. Retropulsão, anteropulsão. Então, pessoal, como vocês vão ver aí no quadro, explicando tudo direitinho sobre aquilo que nós estávamos falando antes. O que é retropulsão, anteropulsão pélvica, antipulsão, né, que eles chamam de antipulsão, que também é conhecida como postura swayback, né, que é a postura, de forma não literária, é a postura de mijando no barranco, certo? Então, jogo o quadril sempre para frente, consequentemente, eu vou ter dor lombar.
a retroversão pélvica e a anteroversão pélvica também, que isso gera muito desconforto lombar. Então, dessa região, nós sabemos sobre isso, sabemos também sobre a questão das cadeias cruzadas, né? Que é o glúteo fraco, aumenta a hiperativação do psoas, enfim, todas essas cadeias cruzadas aí. Quando nós fazemos uma alteração nele, os eretores da espinha, uma alteração no quadril, os eretores da espinha vão ser muito hiperativados e, consequentemente, o seu cliente vai sentir muita dor, certo? Seu cliente sentindo muita dor, por causa dessa hiperativação, ele vai chegar para você quando for fazer um stiff, como for fazer um agachamento, um levantamento terra, ele vai sentir muita dor naquela região. E muitos profissionais que nós vemos por aí sempre falam, não, isso é normal, não precisa preocupar não. Não é normal, temos que tomar cuidado. Claro, um levantamento terra, um stiff, aumenta a ativação dessas musculaturas, consequentemente, pode ter uma tensão maior. Então, nós temos que explicar para o nosso cliente a diferença dessa tensão. Mas se você já conseguiu perceber nessa avaliação postural pequena que nós fizemos aqui, uma breve avaliação postural sobre a dor lombar, se você já conseguiu identificar que seu cliente tem essas alterações na pelve, consequentemente, você deve primeiro fazer um trabalho de correção postural para depois fazer esses exercícios clássicos da academia, para fazer um fortalecimento e tudo mais. Como nós vimos lá, uma pessoa que fica muito tempo sentada, então, consequentemente, ela vai ter um psoas um pouco mais encurtado, uma pessoa que fica em pé, consequentemente, vai ter a cadeia posterior mais hiperativada, e isso faz alterações. Também podemos achar clientes que teve lesões também, algum acidente e, consequentemente, começou a sentir muita dor nessa região. Então, ele primeiro precisa passar por um fisioterapeuta, passar por todas as sessões e aí sim vir para o profissional de educação física e ele dá continuidade a isso. Mas lembrando, agora que vocês têm uma prévio entendimento sobre dor lombar e sobre avaliação postural, que nós precisamos aprofundar mais ainda para entender sobre isso aqui, você já tem um norte para onde você vai começar a trabalhar com o seu cliente, você já sabe por onde buscar informações. Então, com as informações adquiridas nesse vídeo, você já consegue tratar melhor. Consequentemente, nós temos o Dr. Hammer, que aí já vai num fator psicológico, que esse é um fator, pessoal, que muitas pessoas não conseguem identificar. E nesse vídeo nós vamos falar desse fator que é fundamental de você entender para que você possa passar a prescrição de exercício da melhor forma possível, tá? Por quê? Nós sabemos que a dor lombar, ela pode estar ocasionada em alguns fatores psicossociais. E quais são esses fatores psicossociais? A autodesvalorização, a impotência do cliente, ele pode sentir dores lombares. Parece assim meio superficial, mas é algo muito concretizado, tá, pessoal? Por quê? Essa região da lombar é uma região de sustentação, certo? A coluna é uma sustentação. E quando você se sente desvalorizado, quando você se sente impotente, e isso é ocasionado, por exemplo, num movimento em si, você pode ter dores nessa região. Então, nós temos que ver um contexto sobre o contexto de tempo e espaço, certo? Esse contexto do tempo e espaço, a gente vai poder identificar o porquê que essa pessoa sentiu essa dor. Como que seria isso? Um exemplo para vocês entenderem sobre tempo. O tempo é qual foi o momento que aquilo ocasionou, qual o horário, onde foi. E o espaço que nós estamos falando, o espaço pode ser
a posição que o cliente estava. Então, por exemplo, ele foi fazer uma remada inclinada, ele inclinou e foi fazer uma remada, aquela posição ali de sustentação, e ele conseguiu perceber que não estava fazendo tão certo o movimento quanto os outros demais estavam fazendo, como o professor tinha colocado. E ele, por uma autodesvalorização, por uma impotência, ele acaba fazendo um movimento errado e ocasiona uma tensão naquela região. Aquela tensão gera as dores, né, na lombar, e toda vez que ele for se posicionar naquele mesmo padrão, o cérebro dele sempre vai gerar aquela dor, sempre vai gerar aquele gatilho de dor por causa do tempo e espaço, a posição que ele estava e a mecânica que ele estava fazendo, que acabou fazendo com que ele sentisse dor naquela região. Então esse é um fator psicossocial que faz muita diferença nós estarmos por dentro para a gente saber como lidar. Outro fator psicossocial que isso também pode afetar é o fator da questão de, por ser uma região de amortecimento, certo? Ela é uma parte de sustentação e amortecimento. Você trazer e tentar ajudar familiares e pessoas próximas com problemas deles, você consequentemente vai começar a ter uma carga psicológica, uma carga psicossocial maior. E isso afeta essa região. Então, os problemas das pessoas, e o seu cliente às vezes chega para você sentindo dor lombar e começa a falar: ah, porque eu tô com um problema em casa, a minha filha tá assim, o meu filho, eu tenho um cunhado que acabou tendo um problema financeiro, eu estou tentando ajudar. Isso gera aquela dor. Então você trata com os trabalhos de mobilidade de Michael Boyle, acho que é Boyle, se eu não me engano, o segundo nome dele eu não consegui identificar direitinho não. Mas o que acontece? Com os trabalhos de mobilidade, estabilidade do Michael, da Shirley Sarma, nós conseguimos tratar aquela dor lombar. Só que aí depois o seu cliente volta a sentir dor novamente. Por que ele está sentindo dor? Por causa de fatores psicossociais que nós citamos aqui, que é fundamental a gente entender, que é fundamental a gente ter isso como entendimento, para na hora que for prescrever os exercícios, você não ser apenas o professor mecânico, mas sim também escutar o seu aluno, tentar ajudar ele com alguns problemas, tentar ser o suporte dele também, para que aquela carga emocional diminua e você possa dar mais fidelidade ao tratamento. Então, isso faz diferença demais para o tratamento da dor lombar, certo, pessoal? Bom, pessoal, um dos testes que nós fazemos aqui para pessoas, que nós falamos muito de pessoas, nós falamos muito dele, e também do reto femoral, que também nesse teste a gente consegue identificar, sobre a hiperativação deles ou encurtamento dessas musculaturas. As mãozinhas, bebê. Então, o que acontece? Nós vamos fazer com o Raulzinho aqui o teste de Thomas. Você pede o seu cliente para ficar deitado, certo? As pernas deles vão ficar aqui fora da maca, certo? Até o joelho dele está encostado aqui. E que nós vamos pedir para o cliente é que ele faça uma flexão de joelho e segurar essa perna que foi flexionada. E a outra perna ela vai descer, certo? Se acaso, na hora dele descer a perna, vamos fazer do outro lado aqui, ó. Se acaso, puxa a perninha, isso. Se acaso, essa perna, quando ela descer, ela ficar flutuando fora da maca, é que nós temos um encurtamento de pessoas, certo? E para reto femoral, é quando o joelho dele não dobra totalmente.
certo? Ele não fica nessa posição neutra de 90 graus, ele acaba ficando flexionado, certo? Ficando flexionado é porque ele tem um encurtamento ou uma hiperativação do reto femoral, certo? Então, flexionou a perna, desceu a outra, ó, ele conseguiu encostar e ele consegue deixar a perna totalmente, o joelho totalmente flexionado também. Se o seu cliente e o seu aluno tem alguma dessas alterações, primeiro nós temos que fazer um trabalho de mobilidade. Exercício de mobilidade excelente é o afundo, tá, pessoal? Então, o afundo é um excelente exercício de mobilidade de quadril, certo? Que também trabalha o psoas, trabalha todas essas regiões. Fazer uma ativação glútea, fazer ativações do transverso do abdômen, para que aí sim a gente tenha essas estruturas muito bem trabalhadas antes de prescrever qualquer outro exercício convencional, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre dor lombar. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse assunto, que é de suma importância a gente ter entendimento sobre dor lombar, para que a gente possa prescrever da melhor forma possível os exercícios físicos para os nossos clientes e assim ele ficar por mais tempo na nossa academia, ser um cliente mais fidedigno, né, para nossas carteiras de trabalho, a carteira de cliente aí ficar recheada, né? Então esse tema é de suma importância a gente entender. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês 2 links, o link do WhatsApp, lembrando que é um link para poder vocês entrarem num grupo e neste grupo nós termos sobre temas para a gente poder discutir, a gente entender melhor sobre dor lombar, a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre este tema. Lembrando que estes grupos não ficam de um período prolongado, tá? Não fica o ano todo ali aberto, ele tem períodos que eles são abertos para a gente poder discutir, então vai ter tudo ali na descrição. E nós também temos o do Telegram, que aí é um grupo VIP, tá? Que nós temos ali, para quem tem os cursos que a gente tem aqui, nós vamos colocar ali no Telegram, que aí eu estou lá para explicar tudo sobre dor lombar, sobre outros temas também. Eu estou lá sempre trocando informações, sempre tirando dúvidas de todos os nossos clientes, tirando dúvidas com vocês de forma mais específica. Vocês podem mandar perguntas específicas dos clientes de vocês, o que devemos fazer, quais são os testes que temos que colocar. Então esse é no Telegram também, tá? Que aí é um acesso mais VIP para vocês. Lembrando que não é 24 horas, tá? Eu também preciso dormir como todo mundo, então porque algumas pessoas mandam aí 3, 4, 5 horas da manhã, mas assim que eu tenho disponibilidade eu vou respondendo um por um ali, para que a gente possa ter um engajamento mais bacana, tá bom? Espero vocês aí em algum desses grupos e até o próximo vídeo.